Em época de Copa do Mundo, todo mundo entende um pouco e muito mais de futebol. Então é por isso que eu estou trazendo o Papo de Copa aqui para a gente conversar quase todo dia sobre o que vai acontecer aí no torneio, não é mesmo, pessoal? Pelo título, vocês devem estar pensando que eu sou um cara meio antipatriótico, ou que eu estou nessa hype aí da política do Brasil que não está dando certo e que você acaba descarregando na torcida pelos jogadores brasileiros na Copa do Mundo, mas não tem nada a ver, não. Apesar do meu assunto principal aqui não ser esporte no canal, eu sempre acompanhei futebol, já fui repórter esportivo, inclusive, e quando chega a Copa do Mundo, eu me prendo no sofá e acompanho pelo menos 70% dos jogos. E até por isso que eu decidi fazer o quadro. Mas vamos lá então, pessoal. Sinceramente, eu não estou acreditando no Brasil como um time que possa vir a conquistar essa Copa do Mundo, ok? Apesar também de eu gostar do Tite, eu achar ele hoje o melhor treinador para estar à frente da seleção brasileira, nós temos que entender que futebol ele não só é uma caixinha de surpresa, mas por um outro lado, ele é sinônimo de um esporte que é jogado coletivamente. E é dentro deste coletivo que eu não enxergo o Brasil como um time favorito. Você quer saber quem é o meu favorito? Estou linkando aqui, fiz um vídeo há cerca de 2 dias atrás. O Brasil tem sim um coletivo de bons jogadores, mas não bons jogadores que formam um bom coletivo, se é que você me entende o que eu estou querendo dizer até então. Nós tivemos um problema recentemente que foi o corte do Daniel Alves. Eu nunca achei o Daniel Alves, por exemplo, um baita do lateral direito, aquele cara que chega, veste a camisa e arrepia, por exemplo, como o Cafu fazia. Que para mim esse cara assim, era um jogador completo que não jogava só na direita, podia jogar em qualquer posição. Aliás, começou jogando no meio do campo no São Paulo. E concordo, mas o Daniel Alves era um cara que estava mais entrosado com o grupo, era um cara que dava uma tônica um pouco melhor até então. O Fagner, que era o seu reserva imediato, acabou sendo convocado. Eu esperava que o Tite fosse dar algumas chances para o Fagner, não que isso melhorasse a análise que eu estou colocando aqui, mas só para a gente incrementar na análise aqui, acabou colocando, deixando ele no banco mesmo e colocando o Danilo. Pô, o Danilo, eu vejo nele um jogador assim, tá, sabe, não é um cara para a seleção brasileira. Mas eu vejo o Fagner um cara que, sabe, ele quer entrar, ele quer mostrar serviço, ele quer brigar, ele tá querendo arrumar uma transferência dele para a Europa, entende? Então poderia, pelo menos nesses 2 amistosos que o Brasil teve contra a Áustria e também agora, anteriormente, que teve também contra a Sérvia, colocar o cara para deixar mostrar para que ele veio, para que ele está ali. Agora eu comecei falando da lateral porque nós temos o Danilo e nós temos o Marcelo. O Marcelo é um baita de um jogador. Só que eu vejo no Marcelo um seríssimo problema quanto ao setor defensivo. Ok? Ele no Real Madrid ele é muito bem apoiado pelo aquele lado esquerdo, o que dá aquela liberdade total para ele chegar no ataque e chegar com muita habilidade, que é uma das suas características. Mas eu vejo na seleção brasileira um ponto fraco, tal qual eu vi muitas vezes ele deixando na Copa de 2014, ok? O cara não foi o responsável pela derrota de 7-1 pelo Brasil, mas alguns outros jogos, por exemplo, contra a Colômbia e também contra o próprio Chile, eu vi o Brasil ali nas costas do Marcelo com problemas. Então eu vejo que, primeiramente, uma das questões que sempre foi característica da seleção brasileira em conquistas de Copa do Mundo, as suas laterais sempre fortes. E agora eu não vejo, sabe, mesmo com o Marcelo sendo super campeão no Real Madrid, eu não consigo sentir essa firmeza ali. O meio de campo do Brasil, ele é muito bom, ele é ótimo. Ali você tem o Casimiro, você tem o Paulinho, você tem o Felipe Coutinho, o William, enfim, é um super meio de campo. Só que eu não consigo enxergar nesses jogadores o que eu disse ainda há pouco para vocês, um entrosamento perfeito para que a bola rode nesse meio de campo com uma facilidade extrema, ok? Eu vou citar aqui, tem N exemplos, ok? Mas eu vou viajar um pouco no tempo e vou puxar a sardinha para o meu time. Então, o Corinthians, por exemplo, em 98 e 99, tinha um baita do meio de campo, com características até parecidas
com esse meio de campo hoje da seleção. Por exemplo, tinha Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. O entrosamento era perfeito. Você via a bola flutuar naquele meio de campo. Então, onde estou querendo chegar? Eram excelentes jogadores, porém com um entrosamento perfeito. É claro que você vai falar que é clube, tinha mais tempo para treinar, etc e tal. Mas essa bola, ela fluía de uma maneira incrível, que você podia colocar quem você quisesse lá na frente, que era só empurrar a bola para dentro do gol. E era bem o que aconteceu no Corinthians na época. Tanto que até o Diney, que estava meio encostado em 99, acabou entrando e fazendo um monte de gol, inclusive sendo herói de uma das conquistas. Mas voltando a falar de seleção brasileira, como eu disse para vocês, Paulinho e Casimiro, dois monstros sagrados, como diz o Neto lá na Band. Você vai pegar, por exemplo, Coutinho e William, sem comentários. Aliás, o William jogou muita bola nesse último jogo contra a Áustria. Mas a gente não vê, por exemplo, dentro desse time, eu não consigo visualizar um equilíbrio, por exemplo, num jogo que o Brasil possa estar perdendo. Certo? Vamos supor, toma 2-0 de cara da Alemanha, da França ou de alguém. E tem alguém que baixa essa bola naquele meio de campo e pega ali embaixo do braço, põe lá e fala, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos tocar nesse meio de campo, vamos abrir, vou esperar a passagem dos laterais para essa bola chegar bem mais clara no pé do Gabriel Jesus ou no pé do Neymar um pouco mais na frente. Eu não consigo ver esse equilíbrio, porque esse equilíbrio muitas das vezes você busca quando você tem entrosamento. Esse equilíbrio você consegue tê-lo quando o time já joga um certo tempo junto. E eu acredito que isso mesmo, o Tite sendo um baita de um treinador, talvez até mesmo por falta de tempo, ele não conseguiu apresentar ainda. Mas você pode estar me falando ainda, mas o time foi tão bem nas eliminatórias da América do Sul. Quem que se classificou na América do Sul? Argentina, aos trancos e barrancos, o Peru, que sempre é uma incógnita, o grande campeão das Américas, que é o Chile, que era tido como uma grande sensação, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo. Então, quer dizer, a coisa por aqui não foi muito difícil, não. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, a minha análise é essa, o Brasil não ganha a Copa, mas eu vou adorar trazer um vídeo aqui no dia da final da Copa do Mundo, dizendo assim, pessoal, como é gostoso você poder queimar a língua. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.